só tirou essa semana. É. Vai ter uns que... Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Ficam adiados os números 11, 4, 11, aliás, 1, 4, 11, 5, todos da pauta geral, em razão da ausência justificada ou a pedido do relator. Tem o pedido de vista do Dr. Jorge, né? Ali, o Dr. Mário. Tem dois pedidos de vista, na verdade. Um é do Dr. Mário e tem um do desembargador Rui, que o relator é o desembargador Marcos. Só que ele já votou. Não sei se ele vai querer votar ou vai querer esperar ele retornar. Não tem problema não. Dr. Mário, Vossa Excelência pediu vista no 2 da pauta geral. Poderia só manifestar se vai com o relator ou revisor? Eu vou com o revisor. Revisor, né? Ok. Então, fica por maioria, foi provido o recurso, né? Se bem me lembro. Aqui acho que tem. Provido. Revisor proveu. Proveu, Rito. O 3 da pauta geral, o desembargador Rui pediu vista. O desembargador Marcos desproveu o recurso, eu provi. É o 3 da pauta geral. É aquele lá de Chapada dos Guimarães, do júri, da mulher. Pauta geral, eu estou desprovendo o recurso. Desprovendo o recurso. Recurso desprovido. O relator. Pauta complementar, desembargador Rui, o 1 da pauta complementar de Vossa Excelência. HC de Primavera. Primavera do Leste, 126.915, 2016, e Primavera. Paciente Alessandro Cirqueira Delmon. Em síntese, ele denunciado pelo tráfico ilícito ou pelo tráfico de entorpecentes, alegando constrangimento ilegal, excesso de prazo da formação da culpa. E o parecer ministerial é no sentido de que servem apenas como parâmetro geral, que não são tratados numa perspectiva estritamente matemática, e pela razoabilidade concluiu pela denegação da ordem. Denegação da ordem eu também mantive a prisão denegando a ordem, entendendo que não há excesso injustificado de prazo e o ligeiro acréscimo que existe não pode ser atribuído a uma indolência judiciária, de modo a endereçar ao réu algum nível de indignidade humana, de modo que estou denegando a ordem. Doutor Mário? Também estou de acordo, ordem denegada. Da minha relatoria, o 2 da pauta geral. Assim, né? 2 da pauta complementar. 2 da pauta geral é o seguinte. Homicídio qualificado, prisão preventiva, alegada nulidade da sentença de pronúncia, utilização do RIT como sucedâneo recursal, inviabilidade, instrução deficiente. Ele alegou aqui que não tem fundamentação na sentença de pronúncia, mas ele sequer juntou a sentença de pronúncia e, além do mais, ele recorreu em sentido estrito. Então, nessa parte eu não estou conhecendo, porque existe o recurso em sentido estrito, onde se discute essa mesma questão. E a outra parte do HC é que ele permaneceu foragido do distrito da culpa. O crime aconteceu, ele foi pronunciado em 2005 e permaneceu desaparecido do distrito da culpa, né? Então, eu estou dizendo, predicados pessoais favoráveis, não interfere, e eu estou
conhecendo o parcelamento da ordem e no ponto conhecido denegado, mantendo a prisão, porque realmente depois do delito ele vazou no mundo. Ele diz que não sabia nem da existência do processo, mas ele foi chamado, ele foi na delegacia de polícia, ele é acusado de homicídio. Então, falar que ele não sabia da existência do processo, estou denegando a ordem, desembargador Rui. Estou de acordo. De acordo. Parecer. Desembargador Rui, o 3 da pauta geral de Vossa Excelência. 3 da pauta é o HC 129.068 de Barra do Garças, onde se pede habeas corpus em benefício de Elivelton Rosa da Silva. Em síntese, se trata de homicídio qualificado, prisão foi decretada pretendendo-se a revogação. Novamente, excesso de prazo para a conclusão do incidente de sanidade mental. Mencionado também a ausência de fundamento para a preventiva. O parecer entende que o incidente tramita dentro da razoabilidade e que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta e a periculosidade do agente. Além do que houve fuga após a prática criminosa, tornando necessária a prisão para garantir a aplicação. Prisão cautelar devidamente justificada, concluindo então Sua Excelência o parecerista pela denegação da ordem. E eu cheguei à mesma conclusão, entendendo que os requisitos 312 apresentam-se de modo sofismável. A realidade delitiva, os indícios são suficientes para mostrar a fundada suspeita. Houve a fuga e também a forma como foi praticado o crime não é excluidor do lado insólito desse comportamento humano, de modo demonstrando uma gravidade concreta. O excesso de prazo não há uma denúncia justificada. Houve a instalação de insanidade mental, tanto pedido do Ministério Público pela defesa, que não foi concluído ainda em razão de que o próprio parente que deveria participar, parente do beneficiário, que deveria participar e foi incluído na data agendada e assim cientificado para que o perito pudesse formar seu juízo, ele não compareceu inadvertidamente, de modo que não há constrangimento ilegal. Apenas ex officio, eu determinei que ele fosse colocado em ambiente propício para quem está no aguardo de um exame de insanidade mental, pois, se uma vez admitida a sua própria realização, é porque há, no mínimo, uma probabilidade de que possua ele algum prejuízo à sua intelecção e volição, né? Ou seja, à sua autodeterminação. E quem está nessa condição tem que ser garantido tanto a sua própria integridade física, enfim, mental e da sua própria saúde fisiológica, como também daqueles que o cercam. Então, de modo que eu estou recomendando ao juiz com urgência que providencie colocação dele em ambiente propício para quem aguarda esse exame. Como voto? Aqui. Compõe. O 4 da pauta, desembargador Rui. HC 129.300/2016 de Brasnorte. E, em síntese, eu traço novamente de outro caso de homicídio, com prisão cautelar, pede a revogação. O parecer é no sentido da sua denegação em razão da gravidade concreta do delito, com a periculosidade evidenciada, inclusive questão de fuga, necessitando assim assegurar a aplicação da lei penal, concluindo então o Ministério Público pela denegação do writ. E eu também estou, no mesmo sentido, eu estou denegando até porque ele ficou foragido por mais de ano, né, para que se pudesse ser encontrado e dessa forma preso, né? Os demais dados que ele inclui, na verdade, que é um aspecto de legítima defesa, necessita de tarefa analítica da prova inviável na via estreita da mandamental. Estou denegando a ordem. Compõe. Ordem denegada. O 5 também de Vossa Excelência. Uhum. 5 é o habeas corpus 130.800/2016, de Alto Garças, impetrante Maicon e paciente Kathleen de Assis Paulino. Em síntese, denunciado pelo 33 da Lei de Drogas, prisão foi decretada, alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.
entende que o Ministério Público deve haver a concessão da ordem mediante condições, porque a paciente está recolhida cautelarmente desde 9/10/2014. E assim, independente das razões que possam vir justificar a demora no encerramento, não há possibilidade de manutenção da prisão. Excesso da formação da culpa e, portanto, concluiu pela concessão da ordem, né? Eu aqui estou denegando a ordem, estou mantendo a prisão e determinando que, na verdade, o juiz profira a sentença, porque já está pronto para a sentença, não há mais instrução a ser realizada. Estou de ofício determinando a ele que ele profira a sentença em 5 dias. Estou denegando a ordem com essa recomendação. Ok. O sexto é da minha relatoria. relatoria. Já pagou a pena. Hã? Praticamente já está pagando a pena. Mas está pronto para a sentença, né? Mano. Então, pela mínima 5 anos, né? O sexto é da minha relatoria, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado. Nesta situação também, o juiz o pronunciou e ele está debatendo em habeas corpus, invocando os mesmos fundamentos do recurso sentido estrito que ele interpôs. Então, dessa parte eu não estou conhecendo dessa questão, mas eu estou denegando a ordem. A prisão está fundamentada na garantia da ordem pública, porque ele responde a 3 outras ações penais, inclusive um outro homicídio, porte ilegal de arma de fogo, uso e roubo também. Então eu estou denegando a ordem até o parecer ministerial. Estou de acordo. O 7 da pauta da minha relatoria é tráfico de drogas. Está se alegando excesso de prazo, mas o processo tramitou dentro da normalidade e, além do mais, já está na fase de sentença. Estou aplicando a súmula 52 para denegar a ordem. Acompanho. De acordo. O 8º é da minha relatoria também, violência doméstica. Neste caso aqui, eu estou mantendo a prisão porque ele descumpriu medidas protetivas anteriores. Existe um risco realmente. Ele está preso de quanto tempo? Não tem essa informação aqui, quanto que tempo, mas não é muito tempo não. Ele foi preso em flagrante, que ameaçou quando que foi interposto o recurso? 30 de julho. Porque às vezes esse tempo já fez o cidadão pensar, né? Eu deferiria com as medidas cautelares. Eu estou mantendo exatamente porque ele descumpriu já. Ela tinha medidas protetivas anteriores e ele as descumpriu. Por isso que eu estou mantendo a prisão. Essa é a razão. Desembargador Rui? Não tem divergência, estou de acordo. De acordo? De acordo. O 9º desembargador Rui. Na pauta é o HC 132.871, 2016, Araputanga. Pedro Rosa de Souza é o beneficiário da ordem. Em síntese, ele nos é esclarecido que se trata de violência doméstica, onde se pede revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a substituição por medidas alternativas, sustentado na ausência dos requisitos autorizadores da Lei Instrumental Penal. Alegada a ofensa ao princípio da proporcionalidade, visto que o crime de ameaça é com uma reprimenda máxima de 6 meses de reclusão, que na verdade não é de reclusão, é de detenção, predicados favoráveis ao princípio da inocência. A liminar foi indeferido, parecer da douta Procuradoria pela denegação do writ liberatório, porque não há nenhuma violação constitucional ou infraconstitucional a ser reconhecida. Concluiu, então, pela denegação do writ. Aqui eu trato a questão também da violência no âmbito doméstico, ou seja, da crime de ameaça, né? E teve medidas protetivas praticamente igual ao caso passado. Também foi descumprido. Que não cumpre. Então, conquanto, no meu modo de ver,
haja, em princípio, uma certa violência à razoabilidade, ao princípio da razoabilidade, porque uma pena de detenção, né, que vai até 6 meses de detenção, ou multa, né, que é o tipo lá do 147, que não deixou de ser um crime de menor potencial, mas que, por força da Lei Maria da Penha, não se aplica a lei do 9.099. Também não se transformou num crime hediondo. Mas é a orientação que os tribunais vêm dando, então eu vou, pela questão prática da nossa vida, eu vou manter a prisão. Esse está quanto tempo também, Rui? Tem como ver, não? Eu acho que tem, deixa eu ver aqui. 30 de maio. 2016, depois em 15 de agosto, ele quebrou. Eu sou... 15 de agosto. 15 de agosto ele veio então a violar as medidas 15 de agosto, protetivas não é e março. assim vai. Acompanha. Negando a ordem. O 10 é de Vossa Excelência também. É a mesma coisa dessa condenação pelo crime de ameaça. Você vai no STJ, o STJ diz não cabe aplicação de penas restritivas de direito, tendo-se em vista que o crime é cometido com grave ameaça, porque a ameaça que se pede no 147, ela é grave também. São 6 meses no máximo, né? O sursi 2 anos você não vai conseguir aplicar, porque ninguém quer aceitar 2 anos quando eu posso cumprir regime aberto. Se não tem lugar para recolhimento, eu vou pedir para ficar, enfim, torna-se nessa ânsia de se punir, né, de uma forma mais grave, torna-se inócuo, porque a pessoa não vai cumprir nunca, ou então vai cumprir antecipadamente se você mantivê-lo preso. Enfim. Verdade. Vou mandando aí com assim, propriedade, né? Habeas corpus 133.286/2016 e Diamantino, paciente Itamar Lopes Veloso. Em síntese, a questão é de 33 caput de drogas, pretende o regime semiaberto, dizendo que preenche todos os requisitos para a progressão. Ou seja, que o lapso temporal de 1/6 da pena imposta. E também tem bom comportamento carcerário. O paciente foi condenado pelo tráfico, sendo que deverá cumprir, na verdade, 2/5 da pena, para satisfazer o requisito objetivo. Então, assim concluiu o Ministério Público pela denegação do RIT. E aqui eu estou denegando realmente porque ele não atinge o percentual mínimo que tem que atingir para as hipóteses da Lei 8.072/90, já praticada sob a redação atual. O que ele vai conseguir, na verdade, objetivamente fazendo, é de 2017, 25 de novembro de 2017. Portanto, como o habeas corpus em situações excepcionais pode constituir, sim, como sucedâneo do agravo, do agravo de execução, quando o flagrante, quando é flagrante e patenteada o constrangimento ilegal, ainda que em sede de execução, e assim eu coloco aqui o entendimento jurisprudencial, no caso eu conheço e denego a ordem porque ele não reúne o requisito objetivo. Vamos lá. O 11 também é de Vossa Excelência. 11 é o habeas corpus 133.663/2016, de Feliz Natal. Em síntese, trata-se de pessoa envolvida no roubo majorado com associação criminosa armada, alega excesso de prazo. O parecer ministerial é no sentido de que há pluralidade de réus e de crimes graves. O magistrado vem promovendo impulso processual necessário, audiência de instrução para 18/10/2016, próxima de se encerrar, então, a instrução criminal. Questão do princípio da homogeneidade, não há como se cogitar, nesta hipótese, nenhum abrandamento de região no momento do regime prisional, nesse momento processual. E os fatos em si, pela repercussão, pela gravidade que proporcionam à paz pública, né, torna-se também inadequada a qualquer medida cautelar diversa da prisão pela denegação da ordem, foi a conclusão. Eu estou votando no mesmo sentido. HC, preventiva, 157.288, parágrafo único do CP, alegado excesso justificado para esse realmente da instrução. Não conhece 2 réus, defensores distintos, morosidade na apresentação de resposta à acusação, proporcionada pelos próprios defensores, as paciente e corréu segregados em comarca distinta, daquela que ocorreu a prática delituosa, expedição de precatórios, ausência de decídio do judiciário, razoabilidade que não foi violada, mantendo-se intacta, violação ao princípio da homogeneidade, aplicação de regime menos gravoso em caso de condenação, afirmação inviável, crimes imputados aos pacientes que possuem penas majoradas e pretendida a incidência da súmula 716 do STF, impossibilidade de súmula aplicada em caso de condenação, constrangimento ilegal não demonstrado e denegação da ordem. Então, como estou votando. Foi.
O 12 é o embargo de declaração, onde se pretende rediscutir a matéria. Eu estou desprovendo o recurso. O 13, ele alega contradição, porque o juiz condenou a embargante, a Gislaine, e no recurso que ela interpôs, o Ministério Público teria pedido absolvição nas contras-razões, teria concordado com o pedido de absolvição. Então ele alega contradição. Não existe contradição. O juiz já havia condenado e eu estou desprovendo o recurso. Desembargador Rui, o 14 é de Vossa Excelência. Esse embargo aqui, eu vou como o desembargador Marcos, não sei quanto presente, foi ele que participou, né? Nós três, né? Então ele voltando semana que vem, não está havendo nenhum constrangimento imediato à liberdade ambulatória, vou adiar para a próxima. É melhor jogar a equipe original. Tem essa não, 34, né? Eu anuncio o adiamento do 35 da pauta, é um agravo de execução da minha relatoria. Eu vou examinar melhor essa questão aqui. 35, adiei. Pode ser o desembargador Rui. Vamos lá, desembargador Rui, então poderia só anunciar os que tem alguma que tem revisão? Separa os que tem revisão e os que não tem revisão. Acho que é só um. Revisão é só o 13. Que o senhor que fez o desembargador Marcos Tá. Só o 13, né? Nós não temos. tudo sem revisão. Ok. Desembargador Rui poderia julgar os de Vossa Vamos lá. Excelência? O 6 da pauta, apelação criminal 183.438, da comarca de Cáceres. E o parecer é pelo desprovimento. E eu também estou desprovendo o apelo aqui, porque, na verdade, é um embargo de terceiro dentro de uma medida de constrição de um imóvel e venda e alienação antecipada de um imóvel envolvendo um processo criminal de tráfico ilícito de entorpecentes. Aqui ele entende que o ex-dono que vendeu e que não recebeu todo o preço, queria fazer a reserva do valor que eu tivesse com alienação de bens, etc. O juiz indeferiu na instância, ele apresentou uma apelação àqueles embargos de terceiro, e aqui no caso não há como você prover, porque a relação da venda antecipada com o tráfico de drogas é com relação à União, e não com relação ao imóvel que foi vendido, ou que ficou como promitente vendedor, promitente comprador, com assuntos que deveriam nos exigir uma análise sob o ponto de vista de matéria estritamente civil. Então, se pretendesse alguma coisa, deveria ele buscar na instância civil, não na instância criminal. E ele recorre aqui tentando subverter essa situação, que eu entendo ser inadequada juridicamente falando, e, portanto, desprovendo esse recurso. Eu acompanho. Tem mais, vamos lá, né? 7. O recurso de distrito 103.512/2015, o Reginaldo Oliveira Miranda é o recorrente. Questão é de recurso de pronúncia, e o parecer do Dr. João Augusto Veras Gadelha é no sentido de desprovimento do recurso de distrito. Eu aqui trago questão da natureza da decisão de pronúncia, competência constitucional do júri, os fatos estão razoavelmente demonstrados de modo a não dispensar o conhecimento do juiz constitucional, que são os jurados, de modo que eu estou mantendo a pronúncia e desprovendo o recurso. Compõe. O 8º é o recurso de distrito 97.859/2016, de Guiratinga. E também questão da decisão de pronúncia, o provimento do recurso é o parecer do doutor procurador Hélio Américo, e eu estou no mesmo sentido porque a decisão comporta de modo suficiente o conhecimento e o julgamento pelos jurados, de modo que estou desprovendo o recurso de distrito. De acordo. A apelação criminal 12, recurso de apelação 66871/2016, Gilson Martins de Oliveira é o apelante. Parecer ministerial é no sentido de que ameaça no âmbito doméstico e resignação do próprio Ministério Público
para a substituição da pena privativa de liberdade restrita de direito. Entende o doutor procurador que o recurso do Ministério Público deve ser provido por ofensa ao artigo 44.1 do Código Penal, né? Já que é crime com grave ameaça. É aquilo que nós estávamos dizendo agora há pouco. Eu estou da seguinte forma: recurso criminal, sentença condenatória, ameaça e resignação defensiva, pretendida absolvição por falta de provas no recurso da defesa, viabilidade, aplicação do indúbio pro réu, sentença reformada, recurso defensivo provido, apelo ministerial que pleiteia a restauração da pena privativa de liberdade fixada, recurso ministerial prejudicado, porque eu absolvi do próprio crime e, portanto, não tem por que discutir. Semana passada nós julgamos um caso semelhante e temos julgado assim, entendendo que nesses casos determina a lei que seja aplicado a restritiva de direito, e nós estamos mantendo a restritiva de direito. Então vou pedir licença, pedir vistas, só para que na próxima eu trago esse modelo e depois... Não, aqui eu absolvi. Aqui eu absolvi, eu dei provimento ao recurso. Está absolvendo o réu. Absolvendo e julgando prejudicado. Sim, então acompanho. O recurso ministerial. Acompanho. Se não tem divergência, o que eu teria? Um café. 17º é o recurso de apelação criminal 98.212/2016 de Araguaia. O parecer doutora Eliana Carneiro, Cícero de Sá Maranhores é pelo improvimento do apelo, né? E eu também estou desprovendo. É ato infracional análogo ao 157.1 e 2 do CP, a representação parcialmente julgada procedente, posição de sócio educativo, de internação por prazo indeterminado, pretensão recursal, absolvição por falta de prova. Não dá para absolver, porque tanto a realidade dos fatos e a concorrência dele para a produção desses fatos, que são caracterizadores de atos infracionais, estão devidamente estampados durante o processo. Não há nenhuma fórmula de considerada de menor importância diante da eficácia do seu comportamento para aquilo que seria equivalente ao roubo duplamente circunstanciado, de modo que eu mantive a decisão de primeiro grau desprovendo o recurso. Bem, eu vou anunciar os que têm revisão e não houve nenhuma divergência. O 10 da pauta, eu estou desprovendo ambos os recursos. O 14, eu estou desprovendo o recurso. O 16, estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer ministerial. O 18, eu estou negando o provimento ao recurso do Ministério Público. O 19, eu estou desprovendo os apelos em consonância com o parecer ministerial. O 20, eu estou desprovendo o recurso. Eu estou afastando uma preliminar de intempestividade alegada pelo Ministério Público. Também estou rejeitando outra preliminar, que é no sentido dele recorrer em liberdade. O 21, eu estou provendo para reconhecer a minorante do furto privilegiado. 23, provendo parcialmente o recurso para readequar a pena. O 24, eu estou provendo o recurso
em consonância com o parecer, para compensar a atenuante da confissão, e de ofício também eu estou readequando a pena do crime de furto. O 26, eu estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer. O 29, eu estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer, mas estou readequando a pena de ofício. O 32, eu estou desprovendo em consonância com o parecer ministerial. O 33, eu estou desprovendo também em consonância com o parecer ministerial. Esses são os que têm revisão. Os que não têm revisão, eu anuncio o 9. O 9 é um recurso em sentido estrito. A acusação é de estelionato e falsificação de documento público. O Ministério Público quem recorre reclamando a prisão, porque ele teria sido citado, o réu foi citado por edital, mas o juiz indeferiu. Eu estou mantendo a decisão do juiz porque não há indícios de que o paciente, pelo fato de não ter sido encontrado, que ele empreendeu fuga do distrito da culpa. Eu estou mantendo a decisão judicial, desprovendo o recurso. Desembargador Rui, doutor Mário. O 15 da pauta é embriaguez ao volante. O recurso é defensivo, onde se pretende absolvição, alega-se a tipicidade da conduta, mas o crime é de perigo abstrato, foi feito o teste de bafômetro e constatou que realmente o réu estava alcoolizado. O depoimento dos policiais mostraram realmente também de que ele se encontrava embriagado, de modo que eu estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer ministerial. Acompanhe. O 22 trata-se de uma apelação à lesão corporal no âmbito doméstico. Tem uma questão de ordem suscitada pela Procuradoria de prescrição, mas eu estou rejeitando porque alega-se que a questão é que a publicação da sentença ela se dá em cartório, né? E a Procuradoria, como não teve, acho que ela raciocinou com a publicação no Diário da Justiça, né? Mas a publicação se dá quando se entrega a sentença em mão do escrivão. Estou rejeitando essa questão da prescrição. Eu estou apenas provendo parcialmente para redimensionar a pena, afastando algumas circunstâncias judiciais que o juiz indevidamente acabou por valorar. Então, eu estou provendo parcialmente o apelo para redimensionar a pena, tornando definitiva em 3 meses de detenção em regime aberto. Senador Rui? Doutor Mário? O 25 da pauta lesão corporal e ameaça também no âmbito doméstico. Pretendida revogação do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O que é impossível, aquela questão do desembargador Rui levantou. Agora, mas tem uma preliminar de prescrição levantada pela Procuradoria-Geral e realmente a pena foi fixada em 3 meses. E o crime parece que aconteceu em 2012 e está irremediavelmente prescrito. Então, estou acolhendo a preliminar da Procuradoria e julgando prejudicado o recurso. Desembargador Rui, doutor Mário. O 27 embriaguez ao volante. O juiz absolveu sumariamente ao argumento de que não havia o exame de alcoolemia. O Ministério Público se insurge. Esse crime aconteceu após a modificação da lei que já permite que a prova seja feita também por testemunha, de modo que eu estou em consonância com o parecer ministerial, provendo recurso para que dê seguimento ao procedimento criminal, que o juiz absolveu sumariamente.
O 28 da pauta é embriaguez ao volante. A Procuradoria suscita a prescrição retroativa. Eu estou acolhendo, o crime foi apenado 4 meses. O recebimento da denúncia se deu em 2011, de modo que está prescrito realmente. Eu estou reconhecendo a prescrição levantada pela Procuradoria. O 30 são 2 fatos, ameaça e vias de fato em local público. Aqui nessa questão, nessa situação aqui, pesa contra o réu a acusação de que um determinado dia, no dia 29, acho que de junho, numa exposição na comarca de São José dos Quatro Marcos, ele teria ameaçado e puxado o cabelo da sua esposa. E no dia seguinte, ele teria a agredido, teria praticado lesão corporal e também ameaça contra ela, que chegou na casa dela com embriagado, também puxou o cabelo dela, bateu a cabeça dela com a cabeça da mãe, enfim. Eu estou provendo parcialmente o recurso, absolvendo ele do primeiro fato, porque não há prova, senão a palavra dela, de que ele teria ameaçado e praticado vias de fato dela na exposição. Porque ainda mais lá, numa exposição cheio de gente, facilmente teria testemunhas de que esse fato aconteceu. Cidade e ele pequena. nega. Cidade pequena, teria visto. Então não se apresentou prova nenhuma de que ele também a ameaçou e praticou vias de fato em local público. Agora, estou mantendo a condenação dele em relação ao segundo fato do dia seguinte, onde ele foi na casa dela, a ameaçou, puxou, pegou um pedaço de pau, bater nela na frente da mãe, do tio, de modo que eu estou provendo parcialmente o recurso para afastar a pena ameaça e a via de fato praticada no dia anterior na exposição, onde não se demonstrou realmente a existência do crime. Modificando a pena, Rui? né? Hã? Modificando a pena. Modificando a pena. Desembargador Rui? Primeiro via de fato, segundo lesão e ameaça. Não, teve vias de fato e ameaça e vias de fato que aconteceu na exposição. Esse eu estou afastando porque não se provou. Agora, do dia seguinte, a lesão corporal e a ameaça, do dia seguinte que eu estou mantendo a condenação dele. O 31 da pauta ele recorre porque ele teria sido condenado ao pagamento das custas processuais, ele pede isenção. É impossibilidade, isso tem que ser feito junto ao juiz de execução e eu estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer. O 34 é um agravo em execução. O Ministério Público aqui recorre dizendo que ele não foi intimado para manifestar seu pedido de progressão. Eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria, desprovendo o recurso, porque na realidade eu faço o histórico dos fatos aqui. O histórico mostra que o Ministério Público se manifestou sobre a questão da progressão em 3 oportunidades. Né? Então estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer ministerial. O 36 é agravo em execução, é aquela questão da data base, que nós consideramos aqui na Eu tenho esse Câmara pensamento também. seria a data da prisão. Sim, eu tenho o voto contrário da minha turma, da turma que eu estou substituindo. Então, unanimidade. Unanimidade. Recurso desprovido, de acordo, inclusive, com o parecer. Tem mais algum? Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.